a número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 20ª. Depois antes de terminar. Não, daqui a pouco. Vamos só começar? Vamos dar início aqui. Bom dia a todos e a todas. Essa é a reunião da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as obras do chamado Projeto Viva Baquirivu, obras no entorno do rio Baquirivu-Açu. Essa comissão foi estabelecida após o trâmite normal na Câmara, publicada a portaria 26633 de 2025. Passo a registrar a presença aqui dos membros da comissão. Vereador Lauri Rocha está presente, vereador relator, vereador Gilvan Passos, vereador Danilo Gomes, vereador Geleia Protetor, vereador Carlos Veloso, vereador Joseval Queiroz, vereador Guto Tavares, vereador Geraldo Celestino, vereador Biriba e, para nossa alegria, o vereador Lamé está conosco hoje também. Seja bem-vindo, vereador. Então, temos quórum, na verdade, hoje temos todos os membros aqui presentes. Aliás, a comissão sempre teve um quórum acima do mínimo previsto. Hoje, nós marcamos aqui na Câmara, durante o dia de hoje, para recebermos aqui o ex-prefeito Guti, que tinha sido chamado a comparecer na última terça-feira, dia 3 de junho, não compareceu, enviou um e-mail na véspera para o e-mail deste vereador presidente, e hoje, novamente, marcamos, sempre na tentativa, o que eu tenho dito, essa comissão quer ouvir todos aqueles que têm alguma contribuição a fazer. Em maneira nenhuma, todos que acompanharam os nossos trabalhos aqui têm acompanhado, têm visto que não existe nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de utilizar essa comissão para fins que não seja o único previsto, que é o da investigação, de trazer fatos esclarecedores para a população e para a sociedade em relação a essas obras, que acontecem aqui na cidade de Guarulhos. E tenho aqui novamente um e-mail enviado pelo prefeito, pelo ex-prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito, SEI, da Câmara Municipal de Guarulhos. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência e os demais integrantes dessa respeitável comissão. Venho por meio desta informar que, embora reconheça e valorize o diligente trabalho desempenhado por esta Comissão Especial de Inquérito, não poderei comparecer na data designada para o meu depoimento, qual seja 10 de junho de 2025, em razão de compromisso previamente assumido. Trata-se da cerimônia de entrega de um prêmio internacional que tive a honra de receber. A cerimônia de premiação ocorrerá na França, em data previamente estabelecida pelos organizadores, sendo inviável qualquer possibilidade de adiamento. De igual modo, durante essa mesma viagem, participarei de um painel de palestras, do qual serei um dos palestrantes, organizado pelos responsáveis pela premiação. Ademais, como já mencionado em oportunidade anterior, ressalto que o projeto referente ao rio Baquirivu trata-se de uma obra de natureza eminentemente técnica, ainda em fase de execução. Embora não tenha participado diretamente das questões técnicas e operacionais relacionadas à sua implementação, reitero minha total disposição em colaborar com os trabalhos desta comissão. Assim, mesmo impossibilitado de comparecer presencialmente na data agendada, coloco-me à inteira disposição para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários, podendo fazê-lo por escrito, por meio do e-mail, e aqui ele coloca o e-mail dele. Por fim, reitero o protesto de estima e distinta consideração. Gustavo H. Costa. Este comunicado chegou no meu e-mail na noite de ontem, às 20h28. O anterior chegou às 20h58, esse chegou alguns minutos antes, às 20h58, no dia de ontem. Primeiro, eu quero deixar registrado em ata que se consigne as duas comunicações do prefeito,
a anterior por e-mail e esta que recebi agora, a qual vou passar também para os técnicos incluírem na ata. Então, portanto, está configurada aqui a ciência do ex-prefeito do funcionamento dessa comissão e da oportunidade que estamos franqueando a ele para que venha aqui e para que fale, para que elabore os seus argumentos e as suas posições sobre o que aqui foi falado. Lembrando que as reuniões elas são públicas, transmitidas aqui pela estrutura da TV Câmara, e também as atas são de conhecimento público, ficam à disposição aqui no Legislativo. Portanto, quero registrar que o prefeito, mesmo tendo conhecimento de que em diversos momentos o seu nome e as suas responsabilidades foram apontadas aqui, sobretudo sobre inconsistências em relação a obras complementares que deveriam ter acontecido, como o caso Piscinão, os 4 piscinões, de inteira responsabilidade do prefeito, como o caso da dotação orçamentária de contrapartida, de inteira responsabilidade do prefeito, complementá-la ou não, como o caso de 347 unidades habitacionais que está previsto como contrapartida a serem construídas para acomodação e deslocamento das famílias, também de inteira responsabilidade do prefeito, em que pese todos esses elementos e muitos outros que foram colocados aqui, como a assinatura de um contrato de um período longuíssimo e que um montante de comprometimento do orçamento municipal, hoje, por números da própria Secretaria da Fazenda, em apresentação nessa casa, coloca que o endividamento da cidade, o peso maior é o peso deste contrato, já se consumiu quase 30 milhões de reais a título não do principal, não se pagou nada do principal, apenas serviços e os juros da dívida, o principal não foi pago sequer uma parcela. Então, mesmo sabendo que são responsabilidades daquele que assinou o contrato, o prefeito prefere, por silenciar e por optar de não vir a esta comissão e não comparecer. Não existe, na minha opinião, nenhuma possibilidade de se fazer uma escuta do prefeito por meio de e-mail. Em nenhum lugar funciona por e-mail. No judiciário não funciona por e-mail. Audiência é audiência, comparece, se expõe às razões, tem o tempo dado, e nós fizemos aqui, cumprindo aí, como eu já disse anteriormente, o rito estabelecido pela legislação, tanto o Código Civil Brasileiro como o Código de Processo Brasileiro. Então, ou seja, nós estamos aqui dentro das regras que não paire nenhuma dúvida sobre o cerceamento de defesa, o cerceamento da fala. Aliás, nós não temos sequer um documento entregue. Mesmo não sendo usual, o envio de um documento, de um texto, com ponderações e tal, poderia ter sido feito, sequer se teve aqui o cuidado. Além disso, para encerrar a minha fala e abrir para os demais, nós, aqui por esse segundo texto, o primeiro texto é porque tinha compromisso no Paraná, na capital paranaense, Curitiba, e nas cidades do interior. Este segundo diz que foi previamente agendado há muito tempo. Então já se sabia que não estaria, por que não comunicou a comissão? Então se preferiu naquele momento, na minha opinião, ter agendas às pressas para poder evitar, e as agendas sempre acontecem no dia anterior à reunião dessas comissões, como a gente vê aqui de novo, além da circulação de vídeos na rede social do próprio ex-prefeito dizendo que está em deslocamento, dessa vez para o exterior, e aqui justifica que não pode participar. Então, ou seja, do ponto de vista de prazos, todos os prazos foram estabelecidos, não existe nenhuma justificativa, não teve nenhum pedido de uma nova data para ser ouvido, e a comissão está chegando aí ao seu limite de prazo e de tempo, e nós não poderemos dar sequência a ficar essa busca por ouvir aquele que não quer falar. Quem silencia, quem cala, tem a concordância com os elementos aqui apresentados durante todo o trabalho da comissão. Então, gostaria de registrar isso inicialmente. Eu vou fazer aqui os encaminhamentos necessários. Eu gostaria, se tiver algum vereador que quisesse ponderar ou trazer alguma informação sobre
o discutido aqui sobre o tema é a carta enviada pelo ex-prefeito Guti. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Geleia. Tem a palavra. Presidente, todos nós aqui temos uma agenda. O prefeito Guti vai receber um título do trabalho maravilhoso que ele participa, que ele desejou para a nossa cidade. 8 anos. Quando ele tinha o secretário Gilvan Passo, mostrando um bom trabalho na segurança, nosso líder, Geraldo Celestino, comandando. Não, estou certo ou estou errado, gente? Trabalhando com os colegas aqui, aprovando os projetos maravilhosos. O Banco teve participação do nosso líder, Geraldo Celestino, que ajudou a provar que tudo foi feito para o desenvolvimento brilhante da nossa cidade. Agora o prefeito recebe um convite. Vai até receber esse título. E agora foi agendado, não é ele que forma a agenda, presidente. Ele é convidado, presidente. E quando a gente é convidado numa casa de uma pessoa, a gente não coloca o dia que a gente quer. É o dia que a pessoa nos convida, presidente. Exatamente. Então, como que o prefeito foi convidado anterior, quer que o prefeito desmarca, vai vir aqui, o prefeito já tinha um compromisso, presidente. Então, só para deixar, não vamos ter esse rancor grande no coração, presidente. Eu sei que a política, presidente, muitas vezes a gente esquece, né, da pessoa, um prefeito brilhante, de um homem que trabalhava de segunda a segunda, 20 horas por dia, presidente. Você procurava o prefeito, ex-prefeito Guti, meia-noite ele estava lá no Paço. Chegava às 6 horas da manhã, ele estava lá, a tentar ir bem. Ele dormia lá, senhor vereador? Chegou até ponto de dormir lá, presidente. E a gente tem aqui 2 guerreiros, vereadores que estão aqui, que é o Gilvan Passo, que foi secretário, acompanhou muito bem isso. É testemunha do que eu estou falando, presidente. E eu tenho aqui também o Geraldo Celestino, que sempre foi o maestro, presidente. E acompanhou, ajudou o prefeito a administrar por 8 anos, presidente. E agora, presidente? Não, presidente, é sério. Então, hoje, presidente, a gente já tem elementos, já ouvimos todo mundo que tinha que ouvir. Já ouvimos tudo. Por que temos que ouvir o prefeito Guti? Para fazer um corte político, para colocar na rede social? Queremos colocar lá a carinha dele? Só é para isso, presidente. Perfeito. Registrado o vereador. Só lembrando que todos os convites foram feitos e só colocando mais um elemento, o decreto assinado em fevereiro de 2024, onde o ex-prefeito Guti coloca ele próprio como autorizador de pagamentos no último ano de governo, também é um elemento que foi apontado aqui, o prefeito deve saber disso, ele não pode alegar desconhecimento, uma vez que ele mesmo assinou o próprio decreto, seria uma oportunidade dele nos explicar tecnicamente qual a razão dessa assinatura. Então, gostaria aqui de passar, eu vou passar para os encaminhamentos, o vereador Guto Tavares pediu a palavra. Pela ordem, presidente. Eu esqueci de citar um colega aqui, presidente. Eu senti injustiçado de não ter citado um colega. Então, por favor, a palavra para o vereador Geleia, porque ele já cita e a gente já dá seguimento, né? Quem Vossa Excelência esqueceu? Esqueci de citar um que foi secretário também do prefeito, o Lamé, que participou de tudo isso, presidente. Então, Tudo isso, ele participou do Baquirivu? Não, participou da ótima gestão do prefeito Guti. Senão já é De prêmio que ele está ganhando. De hoje do prefeito está recebendo esse prêmio. Então tem participação também do vereador Lamé. Então eu quero aqui parabenizar, presidente. Registrado. Para registrar. E a gente tem também tem aqui o nosso grande vereador Danilo também participou da glória, aprovando, estando na base do prefeito
E também o meu líder, o Lauri Rocha. Então, só para deixar tudo isso registrado, presidente. Então, está registrado aí os vereadores que foram citados, se quiserem utilizar da palavra para expor Pela sobre ordem, as suas participações, estão à disposição. Está escrito para falar o vereador Guto Tavares, primeiro, vereador Lamé também pediu, vereador Celestino e vereador Lamé. Por favor, Guto, vereador, tem a palavra. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas vereadores, ao público que acompanha essa reunião. Mais uma vez, presidente, para registrar o meu repúdio à forma como o ex-prefeito Guti tem tratado essa comissão, tem tratado essa Câmara Municipal, que, aliás, ele, por ter sido já vereador também aqui nessa casa, deveria ter mais respeito com os vereadores que aqui estão. Se ele sabia que ia viajar, ele não ficou sabendo ontem à noite às 20h28, quando enviou o e-mail. Ele, ou a assessoria dele, ou até mesmo os advogados dele. Poderia ter avisado no mesmo dia que ele recebeu o convite, ou a convocação, não poderei estar presente por conta de um compromisso que é justificável. Até é justificável o prefeito, se ele já tem agendado um compromisso na Europa, né, gravou um vídeo, soltou nas redes sociais, está lá em Portugal, depois vai para a França. Se ele já tem um compromisso pré-agendado anteriormente, ele tem que ir lá mesmo. Eu até concordo. Entendo que se ele está sendo homenageado lá é por algo que ele tenha eventualmente feito por merecer. Agora, a forma como trata, como conduz a coisa com essa casa é que é inadmissível. Se ele sabia que ia ter um compromisso nesse mesmo dia, fora do país, poderia já ter avisado no dia seguinte que recebeu a convocação ou o convite. Reportado ao presidente, reportado a quem ele achasse de direito reportar, avisar, nessa data não poderei. Porque aí impediria a gente estar perdendo tempo aqui. Aqui acho que todos os vereadores, tenho certeza que todos os vereadores têm o que fazer. Não que nós não estejamos trabalhando aqui, mas nós temos nossas bases para dar atenção, tem demanda, tem cobrança da população. E aí a gente sai das nossas casas, vem para a Câmara Municipal, fica aqui, é dispendioso, tem funcionário trabalhando, consumindo energia elétrica, gastando dinheiro público. Então, o ex-prefeito Guti deveria ter uma postura de mais respeito. Entendo que ele possa ter tido esse compromisso, e é justificável, mas ele poderia ter avisado antes. Porque está fazendo a gente de bobo, parece que está fazendo a gente de bobo, nós não podemos aceitar isso. Ora, nós estamos em Guarulhos, segunda Câmara Municipal do Estado de São Paulo. A 13ª maior cidade do Brasil. E a gente vai achar que está tudo certinho, e dando risada, e está tudo... Não está tudo bem. O ex-prefeito Guti está faltando com respeito com a Câmara dos Vereadores e, portanto, respeito com a população. Porque quem elegeu cada um desses vereadores que estão aqui foi a população. Sem contar o prejuízo financeiro que traz ao não respeitar essa casa. Então, deixo registrado aqui o repúdio. Espero que o prefeito tenha mais consideração, não, obviamente, por um vereador ou outro aqui que não tem relação, mas pela população, pela política, pela Câmara Municipal, que tem a sua importância. Ou acha que ninguém está vendo isso? Ou acha que o que acontece aqui não tem repercussão nos outros lugares desse país, até mesmo em Brasília? Então, prefeito Guti, mais respeito com a Câmara Municipal, mais respeito com os vereadores que aqui estão, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar aqui esperando você pela segunda vez. Obrigado, presidente. Obrigado, registrado. Com a palavra, vereador Lamé, depois vereador Geraldo. Bom dia, presidente, vereadores presentes. Eu gostaria de saber, presidente, se além do ex-prefeito Guti, alguém que foi convidado ou convocado pela comissão faltou. Nenhum dos que nós chamamos deixaram de comparecer. Senhor presidente, neste caso já foram feitas uma convocação e um convite, é correto? E o prazo da comissão para encerrar os seus trabalhos se aproxima. Neste caso, qual é o procedimento que é adotado? Ao final, vou fazer um encaminhamento sobre isso. Ao final. Bom. Muito obrigado. Esclareço Vossa Excelência ao final. Bom dia. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhores vereadores, bom dia a todos, a assessoria, a imprensa. O Geleia, toda vez que ele vai dirigir a tribuna, ele lembra do trabalho nosso, como vice-líder do governo, e Gilvan como líder. Fui líder pelos 2 mandatos dele. E não me arrependo não, viu, Geleia? Eu acho que toda vez que eu falo do Guti, seja na imprensa, na rádio, na TV, eu sempre falo que ele
teve um papel importante na administração do município, pegou o município aí totalmente arrebentado, não tinha nem certidão negativa de débito, que não poderia receber dinheiro do governo do estado, do governo federal, fazer financiamento. Ele conseguiu colocar em dia recolhimento de FGTS, INSS do funcionalismo, e conseguiu acertar aí as certidões. E marcou alguns golaços durante o mandato dele como prefeito, né, Giovana? Como a questão da concessão do SAI à Sabesp, a iluminação pública, fez um grande trabalho na iluminação pública, melhorou a zeladoria da cidade muito. Só que no segundo semestre de 2024, o prefeito perdeu a mão. Primeiro, errou feio, né? Talvez foi até bom, né, esse erro, né? Não elegeu o Jorge Wilson na campanha, foi até bom. A cidade agradece esse acontecimento. A cidade agradece esse acontecimento. Eu sempre falo para o Jorge Wilson, ele não tem perfil de executivo, ele tem perfil de legislativo. Então, não consegue transmitir para a população uma segurança para dirigir uma cidade do tamanho de Guarulhos. E também errou muito na condução do gerenciamento dessa grandiosa obra que foi anunciado aí para toda a cidade como um golaço, que nós aprovamos aqui na Câmara, e foi muito mal gerenciada. Foi muito mal gerenciada. Muito mal gerenciada. E deu no que deu, que nós não vamos, com o valor, com o saldo que tem lá hoje, nós não vamos conseguir acabar aquela obra. E outro que me magoou muito, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e presidente da Comissão de Saúde. Lutamos com o governo do Estado, conseguimos 40 milhões de reais para fazer o Instituto da Mulher, que é importantíssimo para a cidade de Guarulhos, e 24 milhões para o Instituto da Mulher e 16 milhões para o Hospital dos Pimentas, onde, inclusive, mandou um projeto, já para nós aprovarmos aqui na Câmara, nós aprovamos uma concessão ao Hospital JJM de 24 milhões para terminar o Instituto da Mulher. E, posteriormente, ele, sem comunicar à Câmara, aprovamos o projeto, o prefeito sancionou, hoje está lá o projeto, hoje a JJM pode cobrar o governo Lucas, porque foi aprovado pelo Legislativo, é um direito deles reivindicar, mas como eles são coerentes, eles sabem o que aconteceu com o dinheiro, eles não estão nem cobrando essa administração, e o Lucas está correndo atrás aí de verba ao governo do Estado para tentar aí terminar aquela obra tão importante do município. Então, ele perdeu a mão, pegou o dinheiro do JJM para fazer o Hospital da Mulher e pagou fornecedores, as OS, que seja quem foi que pagou, e também não repassou para o Hospital dos Pimentas, não iniciou a obra do Hospital dos Pimentas. Então, golaço. E naquele momento, Geleia, você lembra, você estava na sessão, eu coloquei meu cargo de vice-líder à disposição. O vereador Gilvan está aqui como testemunha. Coloquei meu cargo à disposição. Então, não vou falar para você que eu estou traindo o governo, que eu estou, no dito popular, cuspindo no prato que comeu, como diz, né, a gíria popular. Não, eu tenho mandato, tenho responsabilidade e não concordo com as decisões dele, principalmente no segundo semestre. Então, gostaria de colocar minha posição para ficar bem claro. Obrigado. Presidente. Registrado. Presidente. É sobre o e-mail, sobre a convocatória, é sobre o quê, vereador? É sobre a mágoa? Presidente. Só para a gente... Então, abre a sessão, como é que chama? DR, discutindo a relação. Tem a palavra. Eu queria ser objetivo, vereador. Não, Geraldo. mas bem objetivo você, presidente. Eu fiquei feliz com ouvir o Geraldo. O Geraldo quis dizer que o prefeito aceitou 80%, errou 20%. Geraldo, uma pessoa para acertar 100% é só Jesus Cristo. Vai ser registrado isso, presidente. Obrigado, vereador Geleia. Eu só gostaria aqui de deixar registrado que no e-mail que nos foi enviado, eu vou só destacar aqui que está escrito aqui no e-mail, abre aspas, trata-se da cerimônia de entrega de um prêmio internacional, fecha aspas. Não diz qual o prêmio. Mais para frente diz que
De igual modo, abre aspas, de igual modo, durante essa mesma viagem, participarei de um painel de palestras, da qual serei um dos palestrantes. Sobre aonde, qual horário, também não se diz. Ele está em viagem em Portugal, está andando de trem. A palestra será no vagão do trem? Não sabemos. Mais para frente, abre aspas, organizado pelos responsáveis pela premiação. Fecha aspas. Quem são os responsáveis? É a ONU? É a NASA? É o governo da França? É o governo português? Então, ou seja, uma irresponsabilidade se mandar um texto desse. Uma irresponsabilidade. Não se cita absolutamente nada. Local. Óbvio, a vida dele é uma vida hoje privada, particular, por ser ex-prefeito, mas deveria ter pelo menos a decência de nos mandar as informações completas. Depois nós vamos verificar nas redes sociais e vou pedir também para que faça uma busca o que está acontecendo de eventos internacionais e de prêmios entregues na França. E vou pedir para que a gente descubra se isso aqui tem algum fundamento e se é verdadeiro. Se existe esse prêmio mesmo e quando que ele foi concedido, qual a entidade que concedeu, qual o tempo de duração desse evento, porque eu acho que, mais uma vez, se criou uma viagem para se fugir da responsabilidade de estar aqui nessa comissão. A impressão que eu tenho é essa. Vereador Geraldo Celestino, está registrado aqui a fala de Vossa Excelência sobre esse dinheiro do Instituto da Mulher, do Hospital Pimentas Bom Sucesso, que diversos vereadores, diversos pares têm já dito que esse dinheiro foi utilizado para outras coisas que não a finalidade que foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Só lembrando que o prefeito Guti não vir nessa comissão, me parece que outras dúvidas surgirão e outras comissões poderão surgir para explicar, por exemplo, essa fala do vereador Geraldo Celestino. Talvez uma nova comissão especial de inquérito tratando disso, avisando antes o prefeito, quem sabe ele não marque viagens, não marque compromisso e possa, já que não quer falar do Baquirivu, possa falar para onde que foi o dinheiro das obras do Instituto da Mulher e do Hospital do Pimentas Bom Sucesso, por exemplo. Já lhe dou a palavra, senhor vereador. Então pode ser que ele venha aqui e consiga explicar numa outra CEI, talvez essa CEI ele pode achar que nós estamos brincando. Guti pode achar, o ex-prefeito pode achar que nós estamos aqui numa brincadeira e nós não estamos numa brincadeira. A CEI, a Comissão Especial de Inquérito, ela tem desdobramentos. E estes desdobramentos fogem, inclusive, e é bom que fuja, ao controle do Legislativo. São outros órgãos. Então, eu assistindo o julgamento de ontem, alguns trechos do julgamento no STF, tinha muita gente que estava sentado naquele banco de réus, que esculhambava com os ministros do STF, chamava de tudo quanto era o nome, e dizia, eu não vou responder, não tenho nada a dizer, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ontem estavam sentados, quietinhos, na frente da Justiça, ali representado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a mesma coisa eu digo, talvez a gente precise de uma medida mais forte com esse desrespeito que está acontecendo aqui. Tem a palavra, vereador Geleia. Presidente, esse dinheiro que veio, o governador não mandou dinheiro para isso. O governador não mandou carimbado. Seja bem claro, o vereador Geraldo, ele conhece mais, não tem uma pessoa aqui nessa casa que conhece mais a Comissão de Finanças, conhece mais o orçamento da cidade do que o vereador Geraldo Celestino. Não tem uma pessoa, presidente. Foi presidente da comissão por vários anos. Hoje estou ao lado dele aprendendo. O vereador conhece muito bem. E o vereador sabe muito bem que o governador não mandou dinheiro. E Vossa Excelência também sabe. Que o dinheiro não veio carimbado para isso. Se o dinheiro viesse carimbado, estaria feito. Se quer cobrar alguém que tenha errado, que não mandou dinheiro, vai cobrar o governador. Vai cobrar o governador. Agora, o cara saiu, agora vem jogar esse siso na conta do cara. O governador que veio aqui prometer. Foi o governador que veio. E o secretário que é do meu partido, presidente. Que é do PSD.
Fica registrado, presidente. Como é o nome dele, só para a gente registrar? Como é que é o nome do secretário do Estado da Saúde? Até esqueci. Eu sei que ele é do meu partido. Laurice, você pode ajudar? Não. Então, vai saber, o Geraldo deve saber o nome, né? O Geraldo, que é muito ligado à saúde. Então, só para deixar a coisa bem clara, presidente, o Guti não fez nada. Agora me falar isso, querer jogar essa responsabilidade para cima do ex-prefeito Guti, também é demais. Né, registrado. O vereador Geleia é registrado no momento certo. Vossa Excelência poderá fazer, numa outra SEI, essa defesa aí do prefeito. E até lá nós vamos ter o nome do secretário também, para poder... Como? Eleusis Paiva. E é do meu partido, tá, presidente? Perfeito. Muito bom ele ser do seu partido. Ele vai ter isenção quando vier aqui para poder tratar desse tema. Vereador Gilvan, se prepara. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, assessoria aqui presente, ouvindo aqui a fala do colega vereador Geleia, o governador Tarcísio, que é do Republicanos, que é do nosso partido, a única coisa, vereador, o dinheiro veio. Não vou entrar aqui em questão para onde foi, mas o dinheiro que foi prometido pelo governador, ele veio. Um ato esse que foi no Hospital Padre Bento, um ato esse que estava o governador do estado, estavam todos os vereadores aqui presentes, então o dinheiro... O senhor não estava, vereador Lamé. O vereador, a maioria, o vereador Lamé não estava nesse compromisso, mas a maioria dos vereadores aqui, eles estavam. E o dinheiro, ele veio. Então, assim, naquele exato momento que nós estivemos ali, e há vídeos por toda a cidade, pela rede social, ele foi vinculado isso, na campanha nós falávamos sobre isso, e ali naquele evento foi claro, senhor presidente, o dinheiro que estava sendo liberado para a cidade de Guarulhos, o que era. Se depois o ex-prefeito achou melhor, vereador Geleia, utilizar em outra, por exemplo, pagamento da OS para não faltar remédio, não faltar médico, ok, ótimo. Isso eu não discuto, tenho certeza que ele empregou o dinheiro em algo positivo para a cidade, não discuto isso. Naquele momento, talvez ele fez uma avaliação. Eu pago todas as OS para não ter falta de médico, não ter falta disso, ok. Isso ele pode e também, juridicamente, isso não tem problema nenhum. Agora, que o dinheiro veio, que o governador liberou o dinheiro, isso ele liberou. E quando foi feito ali a fala, foi dito para que seria. Então, só deixar claro aqui que o governador Tarcísio de Freitas ele enviou o dinheiro sim, senhor presidente. Obrigado. Perfeito. Obrigado, vereador Gilvan. Nós vamos caminhando aqui para os encaminhamentos finais. Só relembrando aqui. Bom, com a palavra, vereador Lamé, primeiro. Obrigado, presidente. Como o vereador Geleia citou aqui no início da sua fala, lembrou que eu fui secretário do prefeito Guti na primeira gestão, onde tive o prazer e a honra de ser secretário dos Direitos Humanos, onde criei a Secretaria dos Direitos Humanos, a Subsecretaria de Política para Idoso, a Subsecretaria da Diversidade, enfim, são necessidades da sociedade e foram implementadas. Entretanto, vereador Geleia, eu acho que a gente, como homens públicos, temos a responsabilidade, porque eu me lembro, durante a campanha, o prefeito Guti, o então candidato e deputado estadual Xerife, afirmavam com ênfase que o Hospital da Mulher ia ser inaugurado no máximo nos primeiros meses deste ano, se não me falha a memória, chegaram a dizer até dezembro de 2024. Então, não só o Hospital da Mulher, como a obra do Baquirivu, uma vultuosa obra, uma das maiores obras que a cidade já teve e que está tendo, uma necessidade que, com certeza, vai resolver o problema
de milhares de pessoas e vai tornar a cidade um pouco mais agradável, tendo aquele parque prometido, mas a sociedade, não só os vereadores, mas a sociedade se sente traída. Se sente traída. Por quê? Porque são obras que há muito tempo prometidas e que chegou o recurso, não importa de que forma o recurso foi desviado para outra finalidade, para outros pagamentos, né? Se foi carimbado ou não, o fato é que foi anunciado, inclusive, em rede nacional de TV. Então, é fato grave, foi gasto dinheiro, inclusive, de publicidade, e o fato é que a gente se sente traído. E os guarulhenses nos cobram. Nos cobram. E a comissão, todos aqui, a maioria dos vereadores aqui, eram da base do prefeito Guti, são amigos do prefeito Guti, e a gente esperava, pelo menos, uma explicação plausível que realmente deve ter. Agora, desta forma, realmente, isso aí não é adequado para um homem público que foi prefeito por 2 mandatos nessa cidade. E que, como disse o vereador Geraldo Celestino, ele transformou a cidade, pegou uma cidade praticamente falida, organizou a cidade, colocou as coisas em ordem, mas, no final do mandato, deixou a desejar. Eu acho que é um erro que o ex-prefeito, com todo o respeito, está fazendo. Eu acho que a transparência é a maior amiga do homem, porque a verdade uma hora vai chegar, não importa. Pode demorar, vereador Geleia, mas a verdade uma hora chega. E a mentira é igual o relâmpago, aparece e desaparece. Mas a verdade é igual tartaruga. Vai andando, mas uma hora chega. Então, eu transmito aqui meu apreço, meu respeito ao ex-prefeito Guti, mas eu acho que ele tinha que dar uma justificativa, tinha que responder de igual para igual, com cabeça erguida, porque eu tenho certeza que ele não deve nada, mas faltou um pouco de comunicação para com este legislativo. Afinal, esse legislativo está aqui em nome do povo de Guarulhos. Obrigado, presidente. Registrado com a palavra vereador Danilo, depois vereador Joseval, depois vereador Geleia. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Também meu líder, sempre líder, nobre vereador Gilvan, fez bem a colocação referente ao governador Tarcísio, governador partido deste vereador, do vereador do Gilvan. Nós não podemos tirar a responsabilidade de um para poder passar para outro. Gilvan foi feliz na fala quando reafirmou que o dinheiro veio para a nossa cidade. O dinheiro veio destinado justamente a isso. Eu estive no Padre Bento, além disso, da emenda que veio dessa verba de 43 milhões, veio acho que um tomógrafo, se eu não me engano, para o Hospital Padre Bento. O governador do estado, Tarcísio, que tem feito um belo trabalho e tem olhado muito bem para a nossa cidade, destinou aquilo que foi combinado para a cidade, que era 23 milhões para o Hospital da Mulher, vereador Geraldo, e 20 milhões para o Hospital Pimentas. E nós não estamos aqui dizendo, deixando claro que eu subi também numa outra vez, num outro momento na tribuna, e mencionei, não disse que teve desvio de dinheiro, teve desvio de finalidade. Esse dinheiro que veio, se eu, governador, mando uma emenda para a cidade, que um prefeito me pede, preciso construir um hospital, preciso fazer, reformar um outro hospital, vereador Biriba, e eu mando esse dinheiro para lá, e o prefeito usa para outra finalidade, para pagar contas, para fazer outras coisas do município, que também
eram necessárias, mas um erro não cobre o outro. O erro de estar faltando dinheiro, da administração ou não, não pode faltar com o compromisso de ter investido, vereador Veloso, no Hospital da Mulher e no Hospital Pimentas. Nós não estamos aqui dizendo que o prefeito foi mau caráter, vereador Geleia. Eu fui da base do prefeito Guti, e o Guti, como bem diz o vereador Geraldo Celestino, fez grandes coisas para a cidade. De fato, isso chateou muito a nossa cidade. A população cobra muito sobre isso, vereador Joseval. Eu sou cobrado muitas vezes quando eu vou em alguma reunião na comunidade. Quando eu menciono sobre a carreta itinerante, que nós conseguimos uma emenda para a cidade, vereador Edmilson, as pessoas falam, mas e o hospital? E aí, o que nós vamos falar? Então, isso é deixar bem claro aqui, registrado, que o dinheiro veio do governo do Estado para que pudesse ser feito o Hospital da Mulher e reforma do Hospital Pimentas. Mas, infelizmente, não foi possível realizar esse compromisso. E a verba que não veio também, teve uma parte que não veio carimbada, mas nada impedia de ser concluído o que foi combinado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Joseval Queiroz. Bom dia a todos. Presidente, só pedir autorização do senhor para a gente ver aquele vídeo, que foi com esse vídeo aí que o Guti foi reeleito em 2020. Essa promessa que ele fez lá no fundão, que nem diz meu amigo Biriba, esse sonho com a população de lá do Presidente Dutra, do Álamo, do Triunfo, foi com esse sonho aí que o pessoal votou nele em 2020. Eu gostaria que o senhor autorizasse, só para a gente ver esse vídeo. Perfeito. Defiro o pedido de Vossa Excelência e está autorizada aqui a técnica a colocar o vídeo. O rio Baquiricuba Sul é um importante afluente da região metropolitana. Com 163 km², está quase inteiramente inserido em Guarulhos. Devido à intensa urbanização, ocupação das várzeas e impermeabilização do solo nas últimas décadas, a região passou a ser uma das mais vulneráveis a enchentes. Por isso, o Guti desenvolveu o programa de macrodrenagem e controle de inundações do rio Pirituguaçu, que prevê sua recuperação por meio da ampliação da calha do rio, construção de reservatórios, recuperação das várzeas, implantação de um parque linear verde, além de uma série de ações para revitalizar a infraestrutura urbana da região. O projeto irá solucionar de maneira significativa questões sociais, habitacionais, econômicas, sanitárias e de mobilidade urbana na região. Tem mais algum ou é só esse, vereador? Oi? Não, se o senhor requerer, desde que não mostre Pode nada colocar, indecente, Thiago. pode. Põe aí, Thiago, por favor. O da viagem também? Defiro. Daqui a gente vai para a França, vou palestrar e receber um prêmio de administração pública, vai ser bem legal. E tomara que a única parte ruim da viagem seja o trem aqui. O resto vai ser bom, certeza. Valeu, acompanha aí que eu vou mostrar tudo para vocês. Registrado. Não, então, é a segunda. O vereador Geraldo está fazendo ponderações aqui. Eu acho desnecessário sempre gravar esse vídeo às vésperas da comissão como maneira de chacota para a comissão. Acho ruim, mas enfim. Vereador Geleia, tem algum vídeo? Não, presidente. Então, tem a palavra. Eu só quero agradecer, só falar para o nobre vereador, o prefeito não é candidato agora, já está fazendo campanha para ele, 55 ali, ó. Ele cortou ali, você viu? Tem 55 ali. Então, só para deixar uma coisa bem clara, quando ele foi a reeleição dele, eu não estava na chapa dele, estava na chapa da Fran Correia. Tá, o Laércio não está aqui hoje, né? Tinha essa vontade dele. Nem o alemão. E nem o alemão. Então,
Só para deixar bem claro, eu fico feliz. Pelo menos o que ele prometeu, ele começou a cumprir. Iniciou o que ele prometeu. Isso é uma coisa que deixa eu muito feliz de saber que eu estou no lado certo. Então eu fico feliz de saber que eu estou aqui, que eu sou do partido do Guti. Não escondo. Hoje, vou deixar a coisa bem clara para vocês. Hoje eu estou na base do Lucas. Vai ficar registrado nos anéis dessa casa. Eu jamais, pode ser o Guti voltar, pode ser Vossa Excelência, professor Edmilson, prefeito dessa cidade. Vossa Excelência, um dia, eu estou na base com Vossa Excelência. Vossa Excelência, um dia, pedir para me voltar contra o Lucas. Jamais farei isso. Jamais. Porque a gente vem, eu, de uma periferia, de uma comunidade, e pior coisa do homem, sabe o que é? Ingratidão. O homem pode ter tudo de efeito no mundo, só não pode ser ingrato. A ingratidão é a pior coisa do mundo. Hoje eu volto com o Lucas. Ou é certo ou é errado, eu estou com ele. Eu sigo a orientação do meu líder. O líder pede para a gente, prova, aprovamos. O líder fala, não aprova, não aprovamos. E amanhã eu vou ter condições de pegar moral de falar que o Lucas não presta, de convocar o Lucas, de voltar contra a conta do Lucas, porque o Lucas me falou um não no final do governo. Eu fui o cara mais prejudicado aqui nessa casa. Vossa Excelência sabe. Defendi o Guti os 4 anos e tudo, votei nele, e tudo. Para ele construir o hospital. Sabe quando entregar o hospital? Faltando 5 dias para ele ir embora. Tá, Vossas Excelências aqui. Mas eu não posso deixar. Se ele me entregasse no último dia, ele cumpriu com a palavra dele. Se ele me entregasse faltando meio dia dele ir embora, ele cumpriu com a palavra dele. Então, gente, vamos pensar bem. Eu falo uma coisa sempre pro Lucas. Hoje é legal. O que estão fazendo aqui hoje é legal. O Guti. Mas eu falo muito bem. Se quem faz com o Guti, amanhã faz com o outro. Se está fazendo com o Guti, amanhã vai fazer. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está trabalhando, brilhante. É um excelente, pode ser prefeito dessa cidade, deputado. Laurivício, já até apareceu a chapa aí, já, tá vendo? já apareceu até a chapa aí, já, tá vendo, né? Então... Então, gente, eu falo uma coisa bem clara, presidente, só para encerrar, presidente, não tá legal isso, presidente. A gente está vendo, não tem nada que envolva o prefeito Guti e nada de escândalo, de errado. O que se tem aqui, a gente estamos fazendo, é política em cima de um cara trabalhador que está viajando, levando, honesto, um cara que tem todas as qualidades, um bom administrador. Então, eu fico triste de ver o que ele está passando. Mais triste ainda, viu, presidente? De pessoas que sentavam do lado da mesa dele, que comia com ele, presidente. Isso que dói. Registrado, vereador. Gente, olha, eu queria só encaminhar aqui. Nós temos, com a não vinda do prefeito, e seria o nosso último depoimento, nós temos que partir para a análise do relatório. Esse relatório será analisado pela comissão primeiro, votado aqui, e o relator está aqui, o vereador Lauri. Nós tínhamos já agendado para quinta-feira a nossa reunião, porém alguns vereadores me procuraram sobre compromissos já assumidos na quinta-feira. Então, eu estou consultando aqui, alterando essa reunião, não vamos fazer na quinta-feira, faremos amanhã, após a sessão da Câmara, uma vez que todos os vereadores já estarão aqui no plenário, para não ter um deslocamento na sexta-feira aqui. Então, eu queria já deixar convocada essa reunião, amanhã, quarta-feira,
Após a sessão tem terminado por volta de 17, 17h30, então a convocatória fica para as 17h. Obviamente, se a sessão estiver rolando, a gente aguarda o término da sessão, tem terminado em meia hora, fica convocado para amanhã, quarta-feira, dia 11 de junho, às 17 horas. Pauta única, votação do relatório dos trabalhos desta comissão. Eu queria passar a palavra aqui para o relator, até para ele falar para a gente como é que vai ser esse trâmite. Bom dia a todos. Saindo agora da SEI do Hospital da Mulher e voltando para a SEI do Baquirivu, que é o que nós estamos discutindo aqui. Não, porque nós falamos mais da SEI da mulher do que do Baquirivu agora. O que eu quero dizer? Primeiro, voltando especificamente a essa SEI do Baquirivu, tem uma coisa que eu acho importante, que nós votamos, e eu acho que nós temos que rever esse caso. Como os piscinões não faziam parte do programa, ele faz, mas não está incluído no valor da CAF. E essa casa, no caso dos vereadores que estavam aqui no mandato passado, nós votamos a permuta de duas áreas, de uma área privada para uma área pública, e na qual era uma várzea e a pessoa ficou com a área principal de frente de fachada lá para a avenida. Como já falado aqui em sessões anteriores da SEI, já pedido aqui os documentos, eu acho que isso é uma coisa importante que nós temos que rever, porque não está sendo... Foi votado pela Câmara, e como não está sendo utilizado, precisamos reanalisar esse caso, se a Câmara vai permanecer ou não, no caso de entrar e desfazer essa troca, porque senão vai ficar muito ruim para o município, porque eu não sei se realmente aquilo lá vai ser utilizado como piscinão mais, porque até então não foi feito. Então, eu sugiro aqui ao presidente depois uma maneira legal de verificar se isso aí pode ser desfeito, porque a gente votou e fica ruim para essa casa, principalmente, passar uma área pública e a troco de uma área privada e ia não acontecer nada naquele local, a não ser que o executivo confirme e garanta que isso vai acontecer. Senão fica totalmente fora da legalidade. Com relação ao relatório, eu vou deixar bem claro. Eu aceito que vocês me mandem sugestões, até mesmo para não expor nenhum nem o outro. Passem, por favor, no PV. O relatório vai ser feito através de consultoria advocatícia que eu tenho, para que fique um negócio sério, imparcial, o mais imparcial possível. E eu gostaria que vocês, para não chegar aqui no dia e depois começarem, eu queria incluir isso, queria incluir aquilo, queria incluir isso. Então, particularmente, vai estar incluso no relatório o que cada um solicitar, para que no dia da aprovação do relatório ou não, se já tenha uma coisa unânime, porque senão vai ficar muito ruim aqui, não vota, tira isso, põe isso, como é um relatório final, a gente espera já ter um relatório mais ou menos coeso entre os participantes. Quero que vocês saibam, brincadeiras à parte que houveram aqui, é um tema grave, é um tema importante. Realmente, a população daquela região, eu moro na Ponte Grande, e eu sei o que sofrem ali, passo ali constantemente. É uma área realmente na qual a população é carente, inundação de tudo quanto é parte. Então, é um tema grave, a gente tem que lutar para esse novo governo concluir essa obra de qualquer maneira, porque a Câmara também tem sua responsabilidade, a Câmara votou esse empréstimo também. Temos que também fiscalizar o governo atual para que, não no intuito, para que a obra siga, termine e tenha os efeitos por nós esperado, que é que aquela população pare de sofrer com aquelas enchentes e que tenha uma área de lazer que a gente vê no vídeo, que é um parque lá linear monstro, para que a população possa, e lazer é saúde, vocês todos sabem. Bom, demais, então, todo mundo aqui tem o meu número, já, por favor, se puder mandar pelo WhatsApp, se quiser escrever, mandar alguma coisa para não ficar no meu WhatsApp, vocês decidam, para depois no relatório eu poder atentar e colocar tudo o que foi falado aqui. E, mais uma vez, repito,
é um assunto sério, é um relatório que vai ser sério, até baseado em informações que nós recebemos aqui. Eu acho aqui, de todos os depoimentos, eu acho que o senhor Jair foi uma pessoa que elucidou muitas coisas para a gente. Vou dizer até uma coisa aqui que no primeiro depoimento do secretário de governo, eu realmente acreditei que a obra era toda movimentada pela área de obras, e depois percebi que realmente a parte do governo acompanhava o desenrolar das obras. Então, ele foi uma pessoa que elucidou bastante as coisas aqui. Eu quero que vocês façam apontamentos coerentes, coesos, para que o relatório saia um relatório realmente honesto, sincero e idôneo. Mais uma vez, repito, vou utilizar de serviços advocatícios para que o relatório não saia feito uma parte amador, e sim uma parte profissional, ok? Eu agradeço, muito obrigado. Vereador relator, até que horas é o prazo? Eu pediria, se vocês pudessem, eu sei que o prazo é curto, como a reunião vai ser amanhã, no final da sessão, se vocês pudessem pensar hoje hoje ou até no mais tardar, umas 9 horas da manhã, para que eu tenha tempo de pegar o apontamento de todos e incluir, às vezes já tem apontamentos iguais, para fazer a parte final do relatório, ok? Muito obrigado. Tem a palavra o vereador Geraldo Celestino. Fala no microfone, Geraldo, para ficar registrado. Geraldo, presidente. O Biriba quer falar? Tá Antes do Biriba. Como o vereador Biriba não falou ainda, Geraldo. Desculpa, por favor. Por favor, vereador Biriba. Como falou o nosso colega Lauri, primeiramente, bom dia a todos vocês, a imprensa, meus amigos vereadores. O tema é muito sério, realmente é muito sério. Nosso líder falou que teve a parte de participação positiva, como também teve a negativa, né? É uma área gigantesca, é uma das maiores obras já ocorridas no nosso município. Os danos ao nosso povo, ele está sendo muito gigante. Eu que moro naquela região, eu sofro isso direto, né? O meu povo sofre isso diretamente. É catastrófico, a cada chuva as pessoas terem que comprar novos móveis, pedir doação de móveis. E sabe qual é o maior problema? O dinheiro foi gasto. Nós vamos ter que concluir a obra? Vamos ter que concluir a obra. O prefeito Lucas vai ter que rebolar muito para trazer novas verbas. Novas verbas essas que eu, por exemplo, moro numa situação que o saneamento básico é quase zero, infraestrutura quase 18 ruas de terra, mais umas 14 para abrir, fora outros bairros que passam por situações. A gente vai deixar de retirar a verba para mandar para esses lugares, Dani, como você tem mora na região periférica, você sabe como que é difícil, a população cobrando da gente, pavimentações, encapeamentos. Então, a cidade vai ter que correr atrás de novas verbas. O nosso prefeito Lucas vai ter que sentar com o governador novamente, ou buscar novas parcerias, porque o prefeito vai ter que entregar, não adianta. A população não vai mais cobrar do Guti, esqueceu, o Guti passou. Agora vão cobrar do Lucas. Então, o Lucas vai ter que entregar para a população tudo isso que foi prometido. Como foi falado dos hospitais, nós falamos do Hospital da Criança, né, que está lá parado, retirou a população que estava ali, que usava aquele espaço, deu um outro espaço de lazer, porém o espaço está lá parado também. É um outro contrato que foi aberto, né, e não foi nem iniciado. Temos a obra do Corpo de Bombeiro, a verba também chegou, está parada. Temos a obra do Campo de Futebol Americano, a verba chegou, está parada. Então, inúmeras obras paradas, a cidade vai pagar um preço muito alto, o nosso prefeito Lucas vai ter que correr atrás a 1.000 por hora, então é um caso muito sério. E nós que estamos aqui nessa casa, eu não participei diretamente do governo Guti, indiretamente eu estava presente, acompanhando de longe, mas hoje eu estou participando do governo Lucas. Então, o que eu puder fazer para o nosso prefeito Lucas concluir com excelência para o nosso povo, eu vou estar ao lado do prefeito Lucas. E o que mais me deixa dolorido no meu coração é saber que nós vamos ter que se desdobrar para buscar novas verbas para fazer aquilo que já era para ter feito. É isso, presidente. Registrado, vereador Biriba. Com a palavra, vereador Celestino. A minha proposta, nós temos... Todos os vereadores acompanham todas as reuniões, deve ter feito algumas anotações, temos as anotações, tem as atas das reuniões. Eu acho que o prazo de 18 horas é um prazo que nós temos condições de encaminhar as propostas,
porque o relatório é mais complicado para elaborar. Então, eu acho que carece mais tempo. Então, a minha proposta é que hoje às 18 horas encerre o prazo para apresentação de sugestões. Antes de deferir ou indeferir, na verdade, cabe ao relator, né? O quanto antes, melhor. Se puder, o Geraldo Celestino tem razão, porque amanhã é o dia inteiro preparando esse relatório, embora tenha sessão, por isso que eu estou falando que vou ter auxílio jurídico, porque é um relatório importante, um pouco extenso, e a gente vai tentar abordar todos os temas que foram falados aqui. O quanto antes vocês puderem mandar os apontamentos, mesmo porque eu acredito que muitos sejam semelhantes, ou dos temas aqui, eles vão se repetir, para pôr as ideias no papel e de uma forma coesa e de uma forma idônea e, mais uma vez, mais honesta possível. Pela ordem, presidente. Vereador Guto Tavares. Uma dúvida. Até por inexperiência, a primeira vez que eu participo de uma CEI. Lauri, a hora que o senhor concluir o relatório, o senhor vai disponibilizar para a gente ler ou será feita a leitura durante a reunião? Não, não. O relatório vai ser enviado para todos os membros de cada um da comissão. Todos já terem chegar aqui já tendo o relatório todo para poder votarmos o relatório simplesmente. Pergunto se há concordância dos vereadores. Tem algum vereador que discorda desse prazo até às 18 horas do dia de hoje? Não havendo concordância, fica aprovado aqui a entrega até às 18 horas. Não havendo discordância, desculpe, não havendo, que o Lauri está me atrapalhando, não havendo, relator, põe no relatório isso aí, que você me atrapalhou várias vezes. Não havendo discordância, fica aprovado 18 horas. Eu estendo também o convite para os vereadores, a sessão está sendo gravada aqui, que participaram da CEI também, porque nós tivemos a presença aqui de Sandes, Daniel Alves, Karina Soutura, Alemão, o corredor do Alemão. Então, eu convido aos mesmos, se quiserem participar e mandar também sugestões, os outros vereadores, não membros, mas que possam mandar alguma coisa que ajude na CEI, não simplesmente alguma coisa política que não vai ser aceita. Ok? Obrigado. Perfeito. Última consulta aqui, eu consulto se há concordância desta comissão, da nossa reunião com pauta exclusiva, discussão, debate e aprovação do relatório ou não, para amanhã às 17 horas, condicionado à sessão da Câmara. Se ela terminar, começamos às 17, se ela não terminar, estendemos um pouquinho até o final dos trabalhos legislativos do dia de amanhã. Há alguma discordância desse horário? Só um encaminhamento, presidente. Se por acaso também, como pode acontecer, da sessão terminar antes, como todos os vereadores já deverão estar aqui no plenário, se acabar antes a sessão, eu sugiro também que possa adiantar aqui a reunião, caso seja... Não tem previsão de greve. Tem, presidente do sindicato? Quem é o presidente? Tem previsão de greve? Brincadeira, hein? Apaga isso aí, senão prejudica ele. Já foi prejudicado, entendeu? Não, por uma questão de segurança jurídica, nós não podemos marcar uma reunião que não tem horário definido. Então não dá para ser condicionante. Pode atrasar. Fica às 17 horas, estaremos aqui. Entendeu, Guto? Por uma questão jurídica. Perfeito? Às 17 horas. Mas... Tem uma concordância? Não, vai ter sessão. Oi? Poderia, presidente, uma sugestão, de repente, deixar marcadas às 16? Mas a sessão vai até 17h30. Aí E tem uma estrutura de montagem aqui também, que envolve funcionários que também nos atendem no plenário. Por isso. Eu até peço que seja às 17 mesmo, porque daqui a pouco o relatório tem que ficar pronto, gente, e não é tão simples assim. Então vamos deixar às 17, por favor, porque vai que amanhã, por alguma coisa, cabe energia, não tem a sessão, senão o relatório tem que estar pronto às 14h. Ok? 17 horas. Portanto, aprovada a nossa reunião amanhã desta comissão, às 17 horas, aqui nesse local. Nada a acrescentar aqui, acho que não, só uma coisa que foi falado aqui, só para deixar registrado na ata, essa Câmara aprovou uma lei garantindo a destinação de recursos, uma lei do Executivo, garantindo um projeto de lei que se tornou lei,
recursos lá para o Hospital da Mulher. Só garantindo que tem legislação que trata desse repasse que não ocorreu, só para deixar registrado na ata. Eu acho que vai ser o caminho de subvenção, corrigindo aqui subvenção. Agradeço aí a todos os funcionários, agradeço a presença de todo mundo, de todos que estiveram aqui, os funcionários que nos atenderam, os vereadores hoje na unanimidade aqui da composição de presença. Obrigado, vereador Lauri, bom trabalho e que o relatório seja aquele relatório que todos nós estamos ansiosos para ver. Sem emocional. Dou por encerrada a reunião.